Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática desta semana. Espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Olha só, gente, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo da multiplicação. O algoritmo da multiplicação nada mais é, gente, do que a continha armada, a gente armar a continha. Então, quando vocês ouvirem falar assim, resolver a multiplicação por meio do algoritmo, isso quer dizer que é por meio da continha armada normalmente, tá certo? Vocês vão acompanhar aí esse conteúdo na página 82 e aqui a tia trouxe para vocês as ilustrações que tem aí no livro para a gente entender mais um pouquinho, tá bom? Olha só, gente, ele traz como exemplo uma multiplicação que é, na verdade, 23 vezes 15. Então, como nós sabemos, em uma multiplicação, cada número desse daqui tem um termo, não é? Eu tenho multiplicando, não é assim? O multiplicando, que é o número que fica em cima, e o multiplicador, não é? Eu tenho multiplicando e tenho um multiplicador. E o resultado que eu encontro vai ser o produto. Não é? Produto ou resultado. Então, em uma multiplicação, eu tenho esses termos. Então, a gente já estudou aquelas multiplicações mais simples, que são multiplicações em que o multiplicador, esse número aqui de baixo, só tem um algarismo. Por exemplo, só um 8, só um 5, só um 2, tá? Mas nós também já estudamos as multiplicações em que o multiplicador tem dois algarismos. É um número formado por dois algarismos, não é assim? Estão lembrados? Então, veja bem, gente. Nesse começo aí da multiplicação pelo algoritmo, o livro está mostrando alguns métodos de realizar a multiplicação. Isso a gente também já viu, não é? No ano passado, inclusive em matemática, vocês viram uma infinidade de métodos diferentes para realizar multiplicações. E nesse ano também já veio um pouquinho. Então, veja bem, gente. Esse método que ele traz aí, ele constitui no seguinte, da gente decompor o multiplicando e o multiplicador. Para, então, resolver a multiplicação. Como é que isso funciona, tia Ju? Preste atenção. O multiplicando é 23. 23, como é que eu decomponho 23? 20 mais 3, não é assim? 20 não é 2 centenas, unidade? Não é assim que eu decomponho? Estão lembrados? E eu decomponho também o multiplicador. Multiplicador, não é? Multiplicador não é 15? Então, como é que eu decomponho o número 15? 10 mais 5. Não é assim? Separa a dezena de unidade. Então, esse método que ele está ensinando aí de multiplicação primeiro passo é realizar a decomposição dos números que representam o multiplicando e o multiplicador. Foi isso que ele fez aí. Essa ilustração vocês têm aí na página 82 aqui, ó. Tá bom? Então, o que foi que ele fez aí? Preste bem atenção. Eu tenho 20 mais 3 vezes 10 mais 5. Tá? Então, em uma multiplicação aqui, como é que eu iria resolver? Não é 10 vezes... quer dizer, desculpa. 5 vezes 3, não é assim? Olha aqui, ó. 5, setinha apontada para o 3, porque eu começo por ele. Então, quanto é 5 vezes 3? Primeiro passo. 15, não é? Então, eu coloco aqui o número 15. Tá bom? E depois, eu multiplico o quê? Primeiro pelas setinhas azuis. Azul, azul, verde, verde. Acompanhe as cores para vocês entenderem direitinho. Multipliquei 5 vezes 3 é 15. Agora, eu vou para 5 vezes, 5, setinha apontada para o 20. Então, 5 vezes 20. Quanto é 5 vezes 20, gente? 100, não é? Então, aí eu coloco o número 100 aqui, bem organizado. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena no lugar da centena, ok? Aí vamos agora para as setinhas verdes. Setinha verde eu tenho 10 vezes quanto? 10 vezes 3 e também tenho 10 vezes 20. Então, vamos começar pelo lado de cá, tá bom? Quanto é 10, vezes 3? E aí? 30, não é? Então, eu coloco 30
Lembrando, gente, isso aqui é um método, a gente já estudou, só não com essas setinhas aqui, mas quer dizer a mesma coisa, tá? A setinha serve só para ilustrar. Esse método você já conhece, que a gente coloca todos aqui e depois soma, estão lembrados? Então, ó, 10, quer dizer, 10 vezes 3, 30. Agora usamos a outra setinha, 10 vezes 20 dá quanto? 200, não é? E aí a gente coloca o 200 aqui. Depois passa um traço e soma. Soma esses valores. Então aqui, ó, 5. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. Então, deixa eu colocar aqui um tamanho maior. O resultado deu igual a 345. Então, esse resultado, ele tá aqui, ó. 345 do livro de vocês, tá vendo? Então, aí ele mostra como é que realiza essa multiplicação e ainda ensina como é que eu represento essa operação aqui na malha quadriculada. Então, esse desenho aqui é o mesmo que esse que vocês têm aqui, ó. Preste atenção no que ele quer dizer. Quando ele multiplica aqui, ó, 5 vezes 3, olha aqui o pedacinho, 5 vezes 3, 15, é esse pedacinho, tá? E ele é tudo azul. Vamos para o próximo azul. O próximo azul é 5 vezes 20. 5 vezes 20. 100. Tá bom? Então, essa parte aqui vale 100. Depois ele mostra 10 vezes 3, a parte menor. 10 vezes 3, 30. Então, essa parte aqui vale 30. Tá vendo que está dividido aqui? Não é? E essa outra parte aqui vale 10 vezes 20, 200. Que é o 200 que a gente colocou aqui. Que é o 10... Desculpa, o 10 vezes 20, tá bom? E aí, quando ele representa aí, ele diz assim, nesse desenho que vocês têm aí no livro, vocês percebem que tem quadrinhos, né? Então, esse desenho está feito em uma malha quadriculada. Então, como é que eu sei que essa conta, esse pedaço, vale 10 vezes 20? E aí, de acordo com os quadradinhos, não é, gente? Observe que ele colocou aqui, ó, ao lado, ó, daqui para aqui, tem 10 quadradinhos. Então, 10 vezes a parte de cima, se eu for contar, tem 20, não é? Então, 10 vezes 20. Aí eu coloquei aqui dentro. A mesma coisa essa parte aqui, ó. Essa parte de cima, menorzinha, equivale a 3, não é? E essa parte aqui vale 10. Então, por isso que é 10 vezes 3. Essa outra parte, essa parte menor aqui de baixo, ó, essa partezinha vale 3, porque tem 3 espaçozinhos nela, tá bom? Ó, 1, 2, 3. E aqui desse lado tem 5, então 5 vezes 3, tá bom? A mesma coisa essa outra parte aqui azul. Aqui eu tenho 5 partes, então por isso que ele vale 5. E aqui, esse pedaço, daqui até aqui, é do mesmo tamanho desse até esse, não é? Então vale 20 também. Ó, esse lado aqui é do mesmo que esse aqui. Então, 5 vezes 20, 100. Conseguiram entender direitinho? E aí a gente revisa até um pouquinho mais a malha quadriculada, não é? Agora, gente, ele diz aí na próxima página que a gente pode fazer também esse método de multiplicar decompondo só o multiplicador, só o número que fique baixo. Mas vocês podem optar, façam a leitura, vejam direitinho, acompanhem, revise, tá? Na hora que forem fazer a atividade sozinhos. Agora, a tia vai mostrar uma RA bem interessante para vocês e em seguida eu vou fazer junto com vocês algumas questões dessa atividade da página 83 a 85. Vamos lá? Então, olha só, gente, esse jogo ele se chama Multiplicando, então é uma corrida de cavalos. E a gente vai escolher, a gente já escolheu, na verdade, um jogador. Eu escolhi esse primeiro aí, o cavalo preto, tá? Que tá o nome escrito jogador. Vocês escolhem o cavalo e iniciam o jogo. Ele vai dar algumas multiplicações, não precisam vocês se apressarem, tá? Para responder. Então, vocês podem ir fazendo as continhas no caderno e respondendo com calma, tá? Ele diz assim, ó, 450 vezes qual número para dar igual a 900? E aí? Quantas vezes eu multiplico 450 para chegar a 900? E aí, quem sabe? Eu multiplico 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes ou 5 vezes? 2 vezes, não é, gente? Aí ele dá um passinho para frente e aí vai aparecer outra multiplicação.
156 vezes 2. Então, quanto é 2 vezes o número 156? E aí, quem sabe? Vocês armam a continha, pausa a videoaula, tá? Responde para depois apertar novamente para ver se vocês acertaram, tá? Então, aí é 312. Muito bem, quem acertou. A próxima continha, 76 vezes 5. Então, quanto é 5 vezes o número 76? Vai dar igual a... E aí, faça uma continha, pausa o vídeo agora. Pronto, quem já fez, vamos lá, 380, não é? A gente dá sequência. 700 vezes quanto que dá igual a 2.100? Então, vamos lá, isso aí é fácil. 7 vezes quanto que dá igual a 21? A gente sabe que é 7 vezes 3, não é? Então, 7 vezes 700 vezes 3 é igual a 2.100. Eu acrescento os dois zeros, tá vendo? Então, aí, vezes 3. E vamos lá, o corredor continua. 3 vezes quanto que dá igual a 5? Muito fácil. Desculpa. 3 vezes quanto que dá igual a 15? E aí, super fácil. 5, não é? (800 vezes 4). Então, se eu sei que 8 vezes 4 é igual a 32, eu ponho os dois zeros aí do 800 na frente do 32, vai dar igual a 3.200, né? Assim, galera? E aí o cavalo continua disparado na frente. Quantas vezes, aliás, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá igual a 75? Esse número é o 2? Esse número é o 5? É o 3 ou é o 25? O 25, não é, turminha? Parabéns! Isso, muito bem. Então, aí vocês podem fazer essa RA para praticar um pouquinho de multiplicação, que ela está lá na página 83, tá bom? E aí, turminha, gostaram da RA? Bem interessante, não é mesmo? Agora a gente vai começar aí a realizar essa atividade da página 83. Essa atividade começa na página 83 e vai até a página 85. A tia vai fazer com vocês algumas questões e as demais vocês ficam para fazer. E na próxima aula, que será a aula online, a gente faz a correção e tira as dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá, gente. Na primeira questão, ele quer que vocês construam o algoritmo, ou seja, a continha, tá? Com base no desenho abaixo, que é esse desenho aqui. Então, vocês vão contar os quadrinhos que tem para vocês descobrirem quanto vale essa parte de cima. Então, daqui até aqui, ele descobriu que vale, se a gente contar, a gente vai ver que tem 20, tá? E daqui até aqui tem 6. Então, essa parte de cima todinha vale 26, ok? Esse lado aqui, ele mede 10 mais 2, não é? Então, vai dar 12. A multiplicação que nós precisamos fazer é 26 vezes 12. Através daquele método de multiplicação que nós estudamos hoje, que a gente revisou, não é? De uma forma um pouquinho diferente, mas vocês já tinham visto, para a gente realizar essa multiplicação, a gente precisa decompor o 26, que é o multiplicando, e precisa decompor o 12, que é o multiplicador. Como é que vai ficar aqui? 20 mais 6, e o 12 fica 10 mais 2, não é assim que a gente decompõe? Então, vamos lá. Como ficaria essa multiplicação? 20 mais 6 vezes 10 mais 2. Não é assim? Então, vamos lá. A gente inicia por essa multiplicação. Ó. Lembra da setinha? Então, a setinha do 2 até o 6. Quanto é 2 vezes 6? E aí? 12, não é? A gente coloca o 12 aqui. Depois, a setinha maior, mais da mesma cor, multiplica o 2 vezes 20. Tá vendo? 2 vezes 20. Quanto é 2 vezes 20? 40, não é mesmo? E aí, a gente ia para outra cor. Não foi assim um exemplo? A gente vai multiplicar agora o 10 vezes 20, né, primeiro de cima, que vai dar igual a 200. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, cada um no seu lugar. E depois multiplicaremos
o 10 vezes 6, não é assim? Que dá igual a 60. E aí a gente passa um traço e soma tudo. Vamos ver quanto é que vai dar. 2, 5 mais 6, 11, põe 1, sobe 1. 2 mais 1, 3, então dá igual a 312. Vocês vão armar a continha nesse espaço aqui, tá bom? Nesse daqui. Já na segunda questão, ele pede para vocês resolver a multiplicação 23 vezes 16 pelo algoritmo que desejar e fazer a representação no quadriculado abaixo. Então, vocês vão responder essa multiplicação ou por esse método ou pelo método que vocês já conhecem, não é? Fazer aqui e em seguida fazer ela por meio do desenho, tá? O desenho como a tia representou aqui e aqui. E também vocês agora, depois que responderem aí essa segunda questão, vocês vão dar continuidade fazendo o restante dessa atividade, da página 84 a 85. Só preste atenção no seguinte, aí na questão 6, como não é possível formar grupos, se vocês puderem aí fazer uma chamada pelo WhatsApp com os colegas, se vocês quiserem, tá? É opcional, podem fazer e responderem aí a questão 6. E se não, podem fazer sozinhos, até porque na próxima aula online a gente vai fazer o momento de tirar dúvidas e a correção dessa atividade, tá bom? Na questão 5, ó, o símbolozinho da calculadora, vocês podem estar utilizando. E é isso, gente. Finalizem essa atividade, tirem a foto e mandem para mim, tá bom? Estarei aguardando. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, turma!